Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Semana passada, nós começamos a estudar o livro de Salmos, mas acabou não dando tempo de nós estudarmos todo o livro de Salmos. Então hoje nós começaremos falando da classificação dos Salmos, tá? Classificar é agrupar de uma forma que nós possamos entender algo por tipo, por classe, por espécie. E com os salmos é muito difícil de fazer isso, porque os salmos, alguns grupos de salmos incluem vários assuntos. Então toda tentativa de se classificar os salmos é apenas uma tentativa, tá bom? Então a classificação que nós vamos ver, ela é baseada em um número de fontes padronizadas de informação. Pega as informações dos salmos de forma padronizada e pelo menos ilustra a amplitude e a variedade a serem encontradas nesse cenário da Bíblia, que é o livro de Salmos. Então vamos lá. Primeira classificação, nós vamos usar bastante a Bíblia, então eu quero que os irmãos já, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Salmos e fique com ela aberta, tá? Então, estão todos prontos com a Bíblia aberta no livro de Salmos? Que assim nós ganhamos tempo, né? Elas já estando abertas. Então a primeira classificação do salmo são os salmos de sabedoria e contraste moral. Fala da sabedoria, e essa sabedoria aqui é uma sabedoria humana, porém iluminada pela sabedoria divina, tá? Essa sabedoria dos salmos, ela é uma sabedoria humana? Sim, é humana. É a sabedoria do poeta, do escritor, porém inspirada pelo Espírito Santo. Eu não posso dizer que é uma sabedoria divina, porque nem todos os salmos são Deus falando com o homem. Alguns salmos é o homem falando com Deus ou a respeito de Deus, de acordo com aquilo que ele sabe, de acordo com aquilo que ele conhece da grandeza de Deus, que o homem pode conhecer. Agora, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria de Deus, ainda que humana, é inspirada pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Salmos de sabedoria e de contraste moral. Salmo 1, ou Salmo capítulo 1, que alguém diz que Salmo não tem capítulo, mas o Salmo não tem capítulo quando ele está no saltério, quando ele está na Bíblia ele tem capítulo sim, porque toda a Bíblia foi dividida em capítulo e versículo. Então Salmo 1. Posso ler? Pode ler, por favor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro da água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Mas só até o 3, por gentileza, minha irmã. A senhora já terminou o versículo 3? 3. Tá. Então perceba que há questões morais e há um contraste nessas questões morais. Porque a palavra nem aí, que é equivalente a não, ela traz um contraste moral. Então começa do versículo 1, por favor. Lê só o versículo 1. Bem-aventurado o varão que não... Só um minutinho. Irmão Luiz. Só um minutinho.
Senhor. Fiz outra coisa que não era pra fazer aqui, é outra coisa. Oi? Desculpa. É outra coisa que. Tá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Olha, bem-aventurado o varão que faz o quê? Que não anda Não segundo os conselhos dos ímpios. Ou seja, ele é sábio, ele não segue o conselho do ímpio. Então nós já temos aí um salmo de sabedoria. Mas de sabedoria também com contraste moral, porque bem-aventurado o varão que não, vai lá para mim, lê para mim, por favor. Que não anda segundo os caminhos dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os caminhos dos ímpios. Continua, por favor. Ao conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores. Ao contraste, nem se detém no caminho dos pecadores. Sabedoria, não andar no caminho dos ímpios é sabedoria. E aí em seguida vem o contraste moral. Nem faz o quê? E nem se detém no caminho dos pecadores. Olha aí, continua. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Continua. Antes tem o seu prazer. Então veja bem, nem. Mostrou duas vezes o contraste. Agora vai mostrar a sabedoria dele, aonde ele encontra poder, aonde ele encontra saber, aonde ele encontra o caminho correto. Vai. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ao invés de ele ter prazer nas coisas do mundo, nas coisas do homem, nas coisas dos ímpios, ele tem prazer na lei do Senhor. Continua. Pois será como a árvore plantada. Aí, só um minutinho. Aí começa o resultado da ação dele. Ele fez isso. Ele não se deteve nos caminhos dos pecadores, não andou segundo o conselho dos ímpios, e agora vem o resultado da ação dele. O que aconteceu? Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então mostrou o caminho do ímpio, a sabedoria de não andar pelo conselho do ímpio. Cada vez que aparece a palavra nem aí, nem significa não, é um contraste. E depois, por último, no versículo 3, aparece o resultado da maneira dele agir. O Salmo 9. Depois no capítulo 1 ainda tem a consequência do ímpio ainda, né? Isso. Tem a consequência do ímpio também, o contraste da consequência do ímpio com a consequência do justo. O 9, por favor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. E em ti me alegrarei. E saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O 3. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu assentaste no tribunal, julgando justamente. 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternidade. 6. Ó inimigos, consumaram-se as assolações, tu arrastaste a cidade, e a sua memória pereceu com elas. Então tem um contraste entre a situação do justo e a situação do ímpio. Agora, a segunda divisão nessa classificação são os salmos reais e messiânicos. Salmos reais que falam do rei e salmos que falam do Messias.
Salmo 2, capítulo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis das terras se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Conclui só o versículo que você está. Vocês perceberam que está falando de um rei e de que os povos se levantam contra esse rei? Esse rei aí é Jesus. Esse rei é Jesus. A fala primeiramente de um levante contra Davi, mas aponta para Jesus. E lê para nós de novo, que eu quero frisar algo aí. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Para um pouquinho. Vocês já tinham parado para pensar que Deus ri e que Deus zomba? Pois é, mas está aí o salmo: Deus ri e Deus zomba. Deus olha para a atitude dos homens na terra, dos ímpios, ele fala onde é que ele fala ou pensa, onde é que eles querem chegar, onde eles pensam que eles são fraquinhos como são. Que aí o versículo está dizendo aí, ou não, ou nós estamos entendendo mal. Vê aí se Deus ri ou não. Confere na sua também, minha irmã. Irmãos que estão com a Bíblia aberta, vê se há alguma opção. Versículo 4. Todos ou falam, ainda que a versão seja diferente, deixa claro de outra maneira que Deus ri e zomba deles, não é isso? Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. É Deus ou não é? Habita nos céus e é o Senhor. É Deus que vai rir e que zomba deles? É Deus. Você quer ver uma ocasião que Deus riu do povo e zombou? Quando o povo pediu um rei. O povo pediu um rei. Deus falou: meu Deus. Deus falou: meu Deus, é ótimo. Deus falou: olha lá, eles querem um rei. É aí que eu vou dar um rei para eles. E Deus Saul para eles, e Saul colocou os filhos deles para puxar as carroças. Deus sabia que Saul ia fazer aquilo. Vocês querem rei, tomam rei. Zombou deles. O fato de Deus ter colocado Saul como rei foi uma zombaria de Deus sobre o povo, porque Saul jamais seria rei. E eu vou mostrar para vocês agora, na hora que nem caldo de cana, como dizia um professor amigo meu, por que é que Saul nunca seria o rei. Deus deu porque eles pediram, Deus deu para rir, para zombar deles. Gênesis capítulo 49, versículo 10, por favor. Vamos ver se eu acerto o versículo. Gênesis 49. Versículo 10. Quem achar primeiro pode ler. O cedro não se arredará de Judá, e nem o
legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão o povo. Agora, terminou? Agora exercitem a mente aí um pouco. O que tem a ver esse versículo aí com Saul com o carcereiro? Tem a ver muito, né? É. Você está falando aqui da. O século- Saul era da tribo de Judá? Não era, não ia ser rei nunca. Tinha sido profetizado que o século não se apartará de Judá. O rei viria da tribo de Judá. Aí ele vai, o povo se precipita, e o negócio não foi porque o povo pediu um rei. Foi a motivação pela qual eles pediram o rei. Deixa eu só concluir esse raciocínio. Porque eles disseram assim: nós queremos um rei que saia à nossa frente nas batalhas. Quem saía à frente nas batalhas era o próprio Deus. Então eles rejeitaram o próprio Deus. Eita, povo. E aí depois deixou eu rir deles um pouquinho, deu Saúl para rir deles. Pois não, meu irmão. O pastor João, a gente sabe que Jesus é da linhagem de Davi, né? É. Esse versículo aqui não leva diretamente Leva diretamente para Jesus. para Jesus? Sim. Porque Passando é claro por Davi, né? e outra coisa, Saul no começo ele foi um rei bom, né? Ou não? É. Ou não tem nada a ver isso? Ele, no começo ele foi mais ou menos, mas ele já desde o começo, ele já sobrecarregou o povo, porque Deus falou assim: ó, fala para eles que eu vou dar um rei para eles, e o rei deles, já que eles querem tanto, vai colocar os filhos deles na frente das casas. Então, já desde o começo do reinado de Saul, Saul teve vitórias militares, mas o povo já sofreu com certos procedimentos de Saul. E também, professor, licença, e também o senhor falou que tudo que aquele povo fazesse também seria do rei, não tinha que dividir com o rei, né? Os tributos, coisas, né? A intenção sempre foi a mesma, desde que a humanidade começou a se organizar politicamente. Foi que o rendimento passasse pela mão do líder e o líder redistribuísse. Mas nessa redistribuição, há líderes que são corruptos. Às vezes não é corrupto, mas ele não sabe lidar com dinheiro, nem sempre é corrupção. Às vezes é falta de saber lidar mesmo. Muitas vezes é corrupção. No caso de Saul, foi como o caso de qualquer outro governante que administra mal a questão financeira. O povo trabalhava muito e pagava muitos impostos. Como Salomão também, no final, acabou sobrecarregando o povo do povo de impostos. Ou seja, como for, ele nunca seria rei. Leia devagar 1 Samuel, que é o livro que fala sobre isso, e veja se você encontra Deus chamando Saul de meu rei, ou de meu ungido. Eu nunca encontrei. Pode ser que eu lendo rápido, pode ser que eu tenha passado direto, mas nunca encontrei Deus chamando Saul de meu rei. Já com Davi, sim. já foi diferente. Deus chamava Saul de capitão sobre a minha herança. Samuel diz que ele teria sido confirmado rei se ele não tivesse tocado nas vestes de Samuel, e aí por diante. Então Deus ri. E zomba. Deus ri e zomba. Ou então o versículo está errado aí, nós estamos entendendo mal, sei É que lá. a gente não para para ler e pensar, imaginar isso de Deus, tipo, imaginar Deus rindo ou zombando das pessoas. Deus ri. Ela é de nós. Você quer ver? Quer ver Deus ri? Deus fala assim, ó, e o pessoal prega esse versículo errado, tá? Eles pregam como se Deus estivesse incentivando o povo a se fazer forte. Nesse versículo que eu vou citar, eu não vou citar onde está, eu vou citar o versículo, Deus não está incentivando ao povo, não. Deus está falando do povo: vem para cima de mim que vocês vão se arrebentar. Ele diz assim, ó, os pregadores pegam: olha, Deus está
ler o versículo direito que Deus está dizendo. Diga ao fraco, só pode. Transforme as suas enxadas em lanças. Pega o material que vocês iam usar para fazer isso, enxada e faz lança. E vem para cima de mim, vem para o vale de Armagedon, que eu vou arrebentar vocês no vale de Armagedon. Deus está rindo, eu sou humano deles. Digam fraco, eu sou forte, vocês são fraquinhos. Mas digam fraco, eu sou forte e vem. Transforma as enxadas de vocês em lança, que eu vou arrebentar com vocês no vale de Armagedon. Procura aí, vê se acha aí no Santo Google. Diga ao fraco, eu sou forte. Agora tem outros lugares onde Deus diz que da vossa força, da sua vossa fraqueza tirarei força, mas não é esse versículo. Digita aí no Santo Google para ver se a gente acha. Diga ao fraco, eu sou forte. Posso fazer uma pergunta? Pode. E, assim, nos dias atuais de hoje, que hoje nós não somos os reis, nós somos governadores, algumas coisas que acontecem sobre nós, o culpado somos nós também, por nós escolher não as pessoas que colocamos lá por voto. Você fez uma pergunta difícil. Porque quem, a Bíblia, só um minutinho, não faça outra, espera eu responder alguma coisa para as outras. Alunos só muda de endereço. Não terminei, não respondi uma, mas já quero fazer outra. Ó, é o seguinte, por que essa pergunta é uma pergunta difícil? Porque a Bíblia diz que Deus coloca os reis e remove os reis. Sim. Então dá a entender que Deus trabalha no coração da pessoa para a pessoa colocar aquele governante. Por mais que ele venha com uma carga sobrecarregada por nós, o que acontece? Às vezes Deus movimenta para colocar um governante ruim, para o povo sofrer mesmo, para aprender pelo sofrimento. É isso que eu quero comparar no atual hoje com nos antigos, quando o Senhor levantava alguns reis, como Nabucodonosor, que... O caso de Nabucodonosor é um tanto diferente. Não, assim, mas para premiar as pessoas, tá, para as pessoas saberem que Ele é o Senhor. Tá, respira fundo e conta até 3. O caso de Nabucodonosor é diferente, porque não foi o povo que escolheu Nabucodonosor, foi Deus que escolheu Nabucodonosor. Entendi. Deus escolheu Nabucodonosor. Agora, há casos em que o povo escolhe a pessoa. Entendi. E Deus deixa escolher. Deixa a pessoa escolher para Deus usar aquela pessoa para corrigir o povo. Porque o povo muitas vezes só aprende passando por momentos difíceis. Encontrou alguma coisa aí? Joel 3, capítulo 3, versículo 10. Joel, capítulo 3, versículo 10. Lê para nós. Forjais espadas nas vossas enxadas, e lançai das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Pega as enxadas de vocês e transforma em arma de guerra. Pega as foices e transforma em arma de guerra também. E vocês que são fraquinhos, digam ao fraco, eu sou forte. E depois? Esse é o versículo 10. Versículo 11. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. O Senhor faz descer ali os teus fortes. Continua. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Ele chama para o julgamento, ele não está chamando o fraco para ficar forte, sem abençoado, não, ele está chamando para julgar. E na hora que ele julgar, ele vai condenar. Entendeu? O pessoal prega errado, prega como se Deus estivesse chamando para ficar abençoado. Diga o fraco, só pode ler o contexto todo. Continua mais um pouquinho. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões do vale da decisão. O dia do Senhor está perto, vale da decisão. O dia do Senhor está perto. Sabe o que é isso aí? Isso aí é ele mandando os ímpios se ajuntarem e virem contra Israel. Todas as nações, no final da tribulação, se junta todo mundo e vem contra Israel
no vale de Armagedon, que eu vou arrebentar com vocês. Isso aí é a vitória final de Deus sobre o exército do anticristo. No final disso aí, essas nações, as nações, os montes, as ovelhas entrarão no milênio e os bodes serão lançados no fogo eterno. E o diabo derrotado será lançado no lago de fogo por 1000 anos. Não tem nada de bênção, não. Aí é pau na cabeça. E muitos pregadores, infelizmente, pregam como se fosse para receber uma bênção. Você quer ver? Alguém quer fazer uma pergunta? Só queria ler o versículo 16, pastor. Tá. Diz assim: Não, mas deixa só eu ver se ele não ia fazer mais uma pergunta. Não. Então lê, por favor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém. E o Senhor bramará de Sião. E de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Só para concluir o que o senhor estava falando aí, né? Então, aí na hora da guerra, o povo de Israel, ele protege o povo dele em Jerusalém e taca o pau, desculpa a expressão chuva, no restante. Diz que a mesma outra coisa que se pregou muito errado: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. O pessoal pensa que ali é se preparar, estar em comunhão para encontrar com Deus, e não é. Ali é se preparar porque Deus já deu todas as chances, agora se prepara que Ele vai arrebentar com eles. É Amós capítulo 4, verso 12. Entendeu? Parece triste, né? Destruir a felicidade dos pregadores, mas tem que ensinar o certo. Vai lá, Amós capítulo 4, verso 12. Realmente, eu vejo muito essa pregação. Portanto, Não fala para ninguém que eu disse isso, não, tá? Vai lá. portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então aí é o seguinte, eles entendem que é para se encontrar com Deus preparado, porque aí haverá uma chance. E não é isso. Isso é igual quando um homem fala para o outro: ó fulano, eu já te avisei várias vezes, você não deu ouvido, agora se prepara que eu vou arrebentar com você. Quer ver se não é isso? Começa do versículo 1. Versículo 1. Ouvi esta palavra, ouve estas palavras, vós, vacas de Bazã. deixa eu falar para vocês por que ele chama de vacas de Bazã. Vacas de Bazã é o seguinte: Bazã é uma região, tem um rio chamado Bazã. E nas margens desse rio, o capim é verdinho, como toda margem de rio, por causa da umidade ali presente, o capim é verdinho. E as vacas de Bazã descem lá e se alimentam lá, por isso elas são mais bonitas, mais gordas, mais viçosas, têm uma pele mais bonita. Ele está chamando as mulheres dos políticos na época de vacas de Bazã. Bom? Senhor Deus, o nosso Deus, Amós 4, versículo 1. nosso Deus que chama uma mulher de vaca. Tá Não, chamando. mas não sentido pejorativo, né? Foi? Mas não sentido. Não, vacas de Bazã, no sentido que elas são bonitas, Isso, não é são pejorativo. bonitas, são gordas, mas o contexto elas são bonitas, são gordas, porque elas incentivam os maridos a explorar o povo, e elas são bonitas, são gordas com o dinheiro do povo. Você tem que ver o contexto do contexto político. Vai lá. Ouve essas palavras, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes aos pobres, Oprime os pobres. Continua. que esmagais os necessitados, que dizei a vossos senhores: dai cá e bebamos. É a mulher do presidente da república, do rei, falando: não, cobra imposto bem alto, corrompe mesmo, traz para cá para a gente beber, comer, se alegrar, para mim andar cheio de joias, enquanto às vezes eu fizer no cabeleireiro. É esse o contexto, meu filho. Entendeu? Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão como ganchos, e as vossas descendentes com anzóis de pesca. Vai chegar uma hora que vocês vão mudar de medo, vocês vão ver só. Continua. E saireis pelas brechas,
uma após outra, e serei lançadas para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e... Pode continuar apontando. Vem a Betel e transgredir, e a Gilgal e fazer o quê? Multiplicai as transgressões, e cada manhã trazer a vossos sacrifícios e os vossos dízimos, de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai as ofertas voluntárias. Publicai-as, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Fala aí, limpeza de dente não foi porque Deus arrumou um dentista abençoado que fez serviço de graça, não. Limpeza de dente é porque veio a fome, eles não tinham o que comer, quem não tem o que comer não suja os dentes. Eu vos dei limpeza de dente. Fiz vocês, deixei vocês passar fome. Continua. E falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Quer dizer, não se converteu pela dor, passou fome e não se converteu. Além disso, retive a vossa chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. Acabou com a lavoura, faltava 3 meses para poder ter a chuva, vai colher o quê? Continua. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre uma outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Fiz tudo isso, vocês não se converteram. E aí, Ele fez mais ainda. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. A vossos jovens matei a espada, e aos vossos cavalos deixei levar presos. E o mal cheio das vossas arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo não convertestes a mim, disse o Senhor. Rapaz, subverti a alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado no incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. continua. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Não é a mesma coisa quando um homem bem bravo fala para o outro, ó, falando, A voz